converter-se ao Senhor com inteireza de coração. É a proposta, é a temática da palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Eu penso e entendo, quando eu olho para as situações que nós estamos vivenciando, a atualidade em que vivemos, que o mundo encontra-se em uma situação de conflito, por que não dizer em crise? Eu não vim aqui nessa noite evidenciar crise, eu vim falar da palavra do Senhor. Mas se faz necessário fazer ou traçar um panorama daquilo que estamos vivendo, enquanto seres humanos, enquanto alma vivente neste mundo. E talvez aquilo que acontece no mundo, tem algumas pessoas que pensam que isso talvez não te atinge de alguma maneira, ou não estão olhando para o cenário bíblico da maneira que deveria. Um acontecimento, um fato que acontece do outro lado do planeta, talvez causa algum impacto nas nossas vidas aqui. E se não, é uma resposta bíblica de fatos que já estão narrados na palavra do Senhor e que nós não estamos atentando para eles. Mas eu quero pedir a você que neste momento você pare um pouquinho e passe a analisar juntamente comigo. É claro que nós estamos vivendo momentos difíceis. O mundo está vivendo momentos difíceis. Nós estamos presenciando guerras, calamidades, catástrofes, pandemias. E aí eu estou falando de fatos globalizados. E quando a gente traz para uma região micro, ou seja, quando a gente vai diminuindo e a gente olha para o nosso país, daqui a pouco a gente olha para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso lar, a gente começa a se deparar com circunstâncias que estão não só à nossa volta, ou às vezes estão dentro dos nossos lares. Por que não dizer nas nossas próprias vidas? Muitas vezes nós somos perseguidos. Há uma perseguição de uma forma generalizada. E em muitos casos uma perseguição velada. Nós muitas vezes não estamos nos apercebendo de que as circunstâncias que, essas que ora mencionei, estão nos sufocando enquanto igreja do Senhor. Estão tentando nos cercar. Há um sincretismo, e especialmente um sincretismo religioso, que quer trazer uma ideia de permissividade para todas as coisas. Não tem problema, as coisas são assim. O mundo está dessa maneira. Nós temos que aceitar as coisas como elas são, como elas estão caminhando para ser. Criaram um monte de estigmas. E eu não estou falando para eu e você sairmos dessa realidade. Eu estou falando para nós pensarmos o que diz a palavra de Deus. E refutar aquilo que é necessário refutar. Nunca nós vimos uma situação em que até muitas igrejas estão sendo permissivas em relação a esses acontecimentos de permissividade. Nós temos que aceitar, porque o mundo é moderno. Eu não estou dizendo que o cristão tem que ser antiquado, não é isso, irmão. Eu estou dizendo o que diz a palavra, que nós devemos permanecer no Senhor, que nós precisamos ser fiéis a Deus, e o propósito de Deus não vai falhar, isso eu quero dizer para você. E é por isso que as circunstâncias de crise que cercam o mundo, e aí vem pressionando e começa a cercar a nossa família, ou a igreja, ou a nós mesmos, nos coloca numa condição de pensarmos sobre a crise que cerca o povo de Deus. Pastor, de que crise você está falando? De forças sobrenaturais, de forças sobre-humanas, que muitas vezes quer nos
colocar na condição dessa aceitabilidade. Eu vou ser mais claro. A palavra de Deus que nós temos que ser fiéis ao Senhor, que nós não podemos aceitar aquilo que não é de Deus. O pecado muitas vezes tem entrado e assolado as nossas vidas, ou tem combatido com muita força contra as nossas vidas. E a aceitabilidade se dá quando nós falamos assim: não tem problema, está tudo normal. Hoje nós podemos, porque em nome de uma situação de que não podemos ter preconceito, ninguém está defendendo isso aqui, irmão. Vocês são radicais, preconceituosos, intolerantes. E quando isso começa a cercar-nos ou bater-nos à nossa porta, muitas vezes nós nos mantemos inertes. E a crise existencial, a crise espiritual começa a tomar conta e passamos a ficar frios na presença do Senhor. Porque passamos a concordar com tudo e aceitar tudo, sem olhar para o que diz a palavra do Todo-Poderoso. O texto fala de converter-se ao Senhor de todo o coração. Mas nós precisamos olhar o contexto e por que o profeta faz referência a esses versículos que estão em tela. Vamos olhar o contexto disso, o que diz lá, o capítulo 1, versículo 10. O povo estava vivendo uma situação caótica, não muito diferente. Joel, capítulo 1, versículo 4, por gentileza. O que o cortador, ou seja, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Troca aqui, por favor. Agora, verso 10. Os campos foram arrasados. A terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Existiu uma crise ali, sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Existiu uma crise. Ali estava falando de sobrevivência. A lavoura foi atacada e não sobrou nada. Nós precisamos de alimento para sobreviver, sim ou não, irmão? Eu penso que todos nós alimentamos hoje, em algum momento, que seja uma, duas ou mais refeições. O povo estava preocupado e a crise era tamanha nesse contexto que até a oferta que seria do sacerdote foi cortada da casa do Senhor, irmão. Está aí no texto bíblico. Está no texto bíblico. Verso 17, primeiro 17. Deixa eu ver se é isso. Verso 9. Verso 9, capítulo 1, verso 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Outra versão lá diz, estão enlutados. Não tinha mais. Existia uma crise ali. Talvez eu e você estejamos passando por algum tipo de crise. Quando nós olhamos para o cenário mundial demonstra que existe uma crise política. Guerras estão acontecendo. Existe uma crise na economia do nosso país e a justificativa é por causa da pandemia. Nós estamos enfrentando crise agropecuária. Existia uma crise dessa também, aí no contexto, no primeiro capítulo do livro de Joel, verso 18, diz assim: como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos.
Então existia uma série de crises nesse contexto. A crise para sobreviver, não tinha alimento. A sobrevivência se dava, e hoje não muito diferente, da agricultura, da agropecuária, não tinha chuva. A coisa estava terrível. E sem contar que existia uma crise política. Meu irmão, talvez eu e você, talvez nós estejamos passando por algum tipo de crise. Talvez uma crise no seio familiar. Talvez uma crise financeira, uma crise conjugal, não sei. Uma identidade de relacionamento que está deturpada, transviada, eu não consigo entender. Mas eu quero dizer para você que crise nunca foi impedimento para que Deus venha agir em nossas vidas. E muitas vezes o povo do Senhor se viu em momentos de crise, como no deserto, e Deus se fez presente no deserto. Ele era a coluna de fogo que iluminava tudo, e também era a coluna de nuvem para trazer refrigério sobre o povo de Deus. Quando a perseguição veio sobre o povo de Deus e eles tiveram que adentrar o mar, Deus fez caminho de passagem no meio do mar para que o povo chegasse a salvo, meu irmão. Em todo momento, Deus se fez presente. A crise não é impedimento para a ação de Deus na sua vida. Guarde isso no seu interior. Mas pastor, eu estou numa situação que parece que eu não vejo mais solução. É quando uma enfermidade bate a porta. É quando o relacionamento está se findando. É quando a gente parece que não entende por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Existem forças sobrenaturais que tentam atuar e até atuam nas regiões celestiais. E aí eu quero parafrasear e trazer isso para nós. Meu irmão, a vida não são só flores. Não vai ser todos os dias maravilha. Vai ter momentos difíceis. A crise às vezes pode chegar, mas primeiro eu quero dizer a você que o Senhor vai diante de ti, é Ele que faz triunfar, é Ele que faz você alcançar vitória. Daí, a gente olha para esse contexto, a situação, meu irmão, até os sacerdotes estavam enlutados, entristecidos, a oferta foi cortada. Eu não sei se você já passou por uma situação em que a escassez está dominando tudo na sua casa ou na sua vida. É você olhar e não ter o alimento diário. E parece que falar sobre alimentar é um negócio que mexe muito, né? Mas tá bom, vamos sair dessa esfera. É você estar numa situação de conflito e não ver solução. E Deus diz: eu sou contigo, eu estou com você, eu vou diante de ti. É eu que abro a porta em seu favor, eu cuido de você, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que é a sua bandeira, eu sou o Senhor na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eles estavam num momento difícil, e aí nós nos deparamos com o texto de Joel 2:12 a seguir. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as vossas vestes. Converta-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. O que é que eu e você estamos fazendo para alcançar algo da parte de Deus? Agora há pouco, minha esposa dizia assim: não foi uma barganha. Eu não posso, eu não devo, e eu nem quero barganhar com Deus. Mas eu não posso servir a Deus
ou vir para a casa do Senhor só por causa das circunstâncias da vida. Tem muita gente que está caminhando para a presença de Deus por causa da crise, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. E o que Deus está dizendo no texto? Converta-se a mim de todo o vosso coração. Essa inteireza fala de profundidade. Entregar-se ao Senhor verdadeiramente. Não é entregar-se por causa da circunstância, de um problema ou por causa de um objetivo. Não é isso que Deus está esperando de mim e de você. E olha, irmão, quando nós anunciamos a palavra aqui, entenda, Deus está falando conosco, nos direcionou no primeiro momento e Deus está tratando conosco também. Converter-se ao Senhor com inteireza de coração. Está falando de uma sinceridade em chegar na presença de Deus, em derramar-se perante ao Senhor. O interessante é que a Bíblia diz assim, que Deus sonda o íntimo do nosso coração. Ainda que eu quisesse, por alguma circunstância, falar, não, Senhor, eu estou aqui na tua casa, mas Deus sabe a minha sinceridade, sabe a maneira que eu estou agindo para com Ele. Sabe aquele momento do face to face, é face a face, você e Deus está sondando você. Não vai adiantar você tentar persuadir, dizer que não, quiçá até tentar enganar Deus. Deus está falando, converta-se a mim de todo o seu coração, ou seja, com inteireza, com sinceridade, não por causa de problema. Rasgue o seu coração, não rasgue as suas vestes, porque eu, Senhor, estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Você já viu? Talvez você já tenha conversado com alguém e a pessoa dizer assim para você, a coisa está tão difícil, está na hora de eu ir para a casa de Deus. Você já viu alguém dizer isso ou se comportar assim, irmão? Quer dizer que se não estivesse acontecendo nada, não estaria na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. É Deus dizendo, se você se aproximar de mim, se você se portar com sinceridade diante de mim, você vai vir a mim e eu vou até ti. Não adianta você rasgar as suas vestes, é um costume. Quando alguma coisa que causava muito espanto, ou que às vezes o aspecto daquilo que acontecera era uma coisa que chocava, eles rasgavam as suas vestes, em sinal de que estavam, por que não dizer, até chocados com aquilo que havia acontecido, rasgavam-se as vestes. Não é isso que Deus espera hoje de mim e de você. Ele quer que você rasgue o seu coração. Rasgar o coração fala de chegar com sinceridade na presença de Deus, de humilhar-se diante de Deus e dizer, Pai, eu estou numa condição e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor segure na minha mão. Eu preciso que o Senhor me visite. Sabe, Pai, eu preciso da sua ajuda, eu sou dependente de Ti. É chegar diante de Deus com essa sinceridade e humilhar-se diante de Deus. Nós falávamos sobre as tempestades, que elas são inevitáveis, inadministráveis, imprevisíveis. E às vezes essas tempestades chegam e aí nós precisamos rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, eu vivo um momento de conflito, eu vivo um momento difícil, eu preciso da sua ajuda, eu estou agora aqui, Senhor, me rasgando diante de Ti, porque eu preciso de Ti, eu sou dependente do Senhor, e o Senhor vem em seu encontro, em seu socorro, meu irmão. A crise que aquele povo estava vivendo fez com que criasse um abismo
uma distância. E você já viu quando nós estamos enfrentando algum tipo de problema, nos parece que as nossas forças vão embora, que nós não vamos suportar, que nós não vamos dar conta. Mas o Senhor é a nossa força, diz o texto, de que me recearei, ou seja, de que eu terei medo. Eu não estou anunciando aqui um evangelho aguado, diluído, em que, olha, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, e Deus vai cuidar de tudo. Não, meu irmão, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, muito embora o desejo do meu coração é que isso não aconteça, mas se acontecer, rasgue o seu coração, converta-se ao Senhor, Ele vai diante de ti, e você vai alcançar a vitória, para a glória do nome de Jesus. Não tem esse negócio de que nós não vamos passar, nós não estamos isentos, ilesos de passar por alguma situação. Eu quero dizer a você, é que Deus está requerendo de mim e de você uma inteireza, uma sinceridade, é isso que eu estou falando. Deus está requerendo de nós que nós compareçamos diante dEle. Nós mesmos. Que não seja nenhum personagem. Que não seja aquilo que eu penso que eu sou. Você está me entendendo, irmão? Às vezes a gente pensa que a gente é. Mas quando nós nos deparamos com Deus, e a presença dEle nos constrange, é quando nós temos um particular com Deus, ou quando Ele nos chama numa conversa, né? E fala assim, sente aqui. Me lembro muito bem, muitas vezes quando minha mãe ia dizer assim, senta aqui, Luiz, quero conversar com você. Aí, meu irmão, não tinha para onde sair, não tinha para onde correr, era só falar misericórdia. E muitas vezes Deus está requerendo de mim, de você, é esse particular. E nesse particular é o momento de você falar tudo para o papai. De rasgar o coração. Você já viu que muitas vezes quando nós vamos fazer terapia, a gente consegue abrir muitas coisas ali, não é? Amém, igreja? A gente consegue falar. Talvez quando a gente está com uma pessoa que a gente confia muito, um amigo, uma pessoa próxima, você consegue abrir o seu coração e falar, não é assim? Às vezes você vai segurando aquilo vai ficando represado dentro de você, mas em algum momento você fala. E por que não falar para Deus? Por que é que você não fala para Deus? Falar para Deus vai requerer de você uma renúncia em ter um particular, um a sós com Deus. Aonde é que você deixou de conversa com seu pai? Com o nosso pai? Quando é que nós paramos de tirar o momento para rasgar o nosso coração? Rasgar o coração está falando de ter essa conversa com Deus. De você entrar no recôndito para falar com Deus. Curva a sua cabeça um instante, feche seus olhos. Por favor. Talvez você não tenha tirado um momento para refletir sobre a sua vida e para falar com Deus ao longo dessa semana. E Deus dá a mim e a você esse momento aqui. Um instante. É você e Deus aí agora, irmão. Por que eu estou pedindo para você fechar os olhos? Permaneça assim. É você e Deus nesse momento aí. Fale com o Senhor.
Converse com Ele, irmão. Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, mas não paramos um pouquinho para falar com o Senhor. E Deus dá neste momento a oportunidade para nós falarmos com Deus, para aproximarmos do Senhor. Pai, no Teu nome nós chegamos na Tua presença. E viemos aqui, ó Pai, com interesse de coração, nos rasgar diante de Ti. É um momento único, ó Deus, que o Senhor nos concede aqui hoje, de chegarmos à Tua presença e dizermos que somos dependentes de Ti. E entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por maior que seja a adversidade, o problema de crise, o Senhor é a nossa sobrevivência. É o Senhor que conduz as nossas vidas, conduz os nossos lares. É o Senhor quem está conosco. É o Senhor, ó Pai, que está com as mãos estendidas sobre nós. Ó Deus, nós só triunfamos e estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem estado conosco. Então, Pai, a gratidão inunda o nosso ser nesta hora. E nós estamos aqui prontos a adorar, bendizer e exaltar ao Senhor, que é digno de honra e de glória. Ó Deus, nós nos chegamos de Ti com profundidade nesta hora para dizer: Pai, nós dependemos de Ti. Pai, nós pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, tome as rédeas das nossas vidas e que o Senhor nos abençoe segundo o Teu querer e para a glória do Teu nome. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, nos é imposto uma condição neste mundo de termos que aceitar todas as coisas, mas o Senhor nos faz ter consciência de que tudo está nas Tuas mãos e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Conserva-nos, ó Deus. Nos visita, Senhor, uma vez mais eu peço nesta noite. Abra o nosso entendimento para que prossigamos, entendendo que tudo está nas Tuas mãos. E assim nós adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, entenda, aquilo que Deus quer para nós, quer para mim e para você, é um relacionamento. Relacionamento fala de intimidade. Nós não saímos por aí abraçando e beijando todos, não é assim, irmão? Quando você sente uma liberdade, uma intimidade, aí você se aproxima, você começa a ter contato, você começa a estabelecer um relacionamento e você entende que Deus está agindo. Deus está chamando eu e você para esse relacionamento hoje. Pastor, mas é tão difícil as coisas. Não foque na crise, não foque na adversidade, não foque no problema. Não estou dizendo para você fazer de conta, não, nós precisamos viver uma realidade, mas estou dizendo para você viver em Cristo, ver as perspectivas de Deus, olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus tem de propósito na sua vida. Queremos que Deus venha agir, queremos que Deus faça, queremos que Deus mude a nossa história, mas nós precisamos também abrir o nosso coração, e é com essa interesse e com essa sinceridade de nos rasgarmos diante de Deus. Somos tendenciosos a olhar para as adversidades, mas Deus está falando: olhe para mim, eu sou o alvo. Nós não podemos errar o alvo. Falamos de avivamento, mas se nós não rasgarmos os nossos corações, se nós não nos convertermos ao Senhor da maneira que o Senhor quer, dificilmente nós vamos alcançar isso da parte de Deus. E converter ao Senhor com interesse de coração, eu estou falando de uma conversão diária. É todos os dias eu preciso me voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque todo dia o pecado, ele nos rodeia.
Todos os dias ele tenta nos pegar, todos os dias ele tenta nos cercar. O adversário das nossas almas não brinca de ser adversário, ele não brinca de faz de conta, ele quer nos destruir. A Bíblia diz que ele está bramando ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. Mas olha, irmão, preste bem atenção no texto. Ele está ao nosso derredor, porque ao seu redor, a Bíblia diz que está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o anjo do Senhor que está à sua volta. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor tem zelo de ti. Mas é necessário que eu e você nos convertamos com inteireza de coração. Pastor, já sou convertido ao Evangelho tem 10 anos, ou diz há 40 anos, há 30 anos, 50 anos. Não é essa conversão que eu estou falando, irmão. Eu não estou falando da conversão de levantar a mão e aceitar a Cristo Jesus, que na verdade é Jesus que nos aceita como nós somos, falhos, pecadores, muitas vezes erramos, pecamos, mas a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, e Deus dá a mim e a você uma oportunidade. Eu estou falando de converter-se ao Senhor, é na conduta, é na maneira de se portar diante de Deus, é adorando ao Senhor. Deus está nesta casa, nesta hora, e se eu fosse você, eu abriria os meus lábios, adoraria o Senhor e diria: Senhor, muito obrigado, eu me converto a ti, é o Senhor quem me sustém, é o Senhor que está aqui neste lugar, é o Senhor que me faz triunfar. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe por que você está aqui? Não é porque você é bom, não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado, irmão. É o Senhor que tem nos aceitado. E quando nós convertemos ao Senhor com inteireza de coração, rasgando os nossos corações, há uma promessa da parte de Deus. No verso 28 do capítulo 2. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Mas espera aí, pastor. Depois disso o quê? Depois que eu e você rasgarmos os nossos corações. É isso que ele está dizendo. Volte um pouquinho. E acontecerá depois disso. Não tem como Deus derramar. Ele não vai contra si mesmo. Ele até pode, se ele quiser, mas ele não contraria a sua palavra. Ele diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, essas não vão passar. E ele disse: isso só vai acontecer depois disso, depois que eu e você rasgarmos os nossos corações, nos voltarmos para o Senhor com inteireza de coração, convertermos o nosso coração. E alguém diz por aí: Deus quer o seu coração. Não, irmão, Deus quer tudo. Ele é completo, não é? Ele quer, é na totalidade. E eu pergunto a você: quando você pede alguma coisa para Deus, quando você busca alguma coisa em Cristo Jesus, você pede só um pedaço? Você pede só a metade? Você quer tudo, não é assim, irmãos? Amém ou não amém? Você quer tudo, você quer completo. Então não tem essa de que Deus quer seu coração, irmão. Não, Deus quer tudo. Deus quer a sua sinceridade, seu compromisso, sua fidelidade. Deus quer você adorando. Deus quer você salvo. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida, meu irmão. Mas rasgue o seu coração, converta-se a Ele. Tire o seu momento com Deus e diga para o Senhor: Senhor, não são as coisas que o mundo está pregando aí, que está me oferecendo, que vai saciar a minha alma. Alegria é diferente de felicidade, irmão. Uma é temporária, outra é duradoura. Eu posso estar alegre neste momento, mas daqui a pouco, não. Mas eu posso ter a felicidade contínua na minha vida.
Pode ser que em algum momento a tristeza tente invadir o nosso coração, mas eu sou feliz porque eu tenho convicção de que Jesus está comigo. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o Senhor está vindo sobre a sua vida nesta hora. Coloque-se de pé. Louvado seja o nome de Jesus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Você tem clamado a Deus por uma visitação da parte de Deus na sua vida? Olha o que o Senhor disse. Ele vai derramar do seu espírito se você rasgar o seu coração, se converter ao Senhor. E interessante, irmão, é sobre todos. É sobre os jovens, é sobre os velhos. É democrático, ele disse até sobre os servos. Às vezes a gente pensa que há uma distinção, que A é melhor do que o B, porque o ciclano tem uma função, o outro tem um cargo eclesiástico. Não, Deus é Deus para mim, é Deus para você também. Ele derrama sobre mim, sobre você também. Ele abençoa a mim e abençoa você também. Rasgue o seu coração, converta-se ao Senhor, porque Deus quer derramar na sua vida. Mas está falando de entrega. Você precisa se entregar ao Senhor. Eu não tenho como entrar no seu lugar e me entregar. Nós não estamos falando do sacrifício vicário nesta hora. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal. Quando ele diz assim, olha, rasgue com choro, com jejum, com pranto. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não fala com o Senhor? É isso que Deus está dizendo. Quer que eu te visite? Chore na minha presença, me adore, me busque, me exalte, e eu vou derramar do meu espírito sobre você. Peça para Deus ser o seu escudo, para Ele te visitar nesta noite. E é por isso que eu chamei você para dizer assim: é você e Deus, é você e o Senhor. Fale com Deus aí, irmão. É você e Deus agora, pedindo para Ele te visitar nessa hora. Eu posso te levar a uma adoração congregacional, a uma busca congregacional, mas Deus quer a sua pessoalidade neste momento. É você e Deus.